A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Giovana, eu tenho 27 anos, sou casada. Tenho 3 filhos, o Miguel Henrique, a Ana Gabriele e a Raíssa Ângeli, que é a minha caçula. Antes de eu começar esse testemunho da minha caçulinha, eu quero deixar um versículo com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 1, 2 e 3 só, apenas, que fala da cura do cego de nascença. O primeiro diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Esse milagre que Jesus fez com esse cego de nascença, Jesus mostra para nós que às vezes acontece algum tipo de enfermidade nas nossas vidas. Às vezes, a gente nasce com algum problema, ou nosso filho, nosso parente, nasce com algum tipo de dificuldade, de doença. Às vezes um vem cego, outro vem coxo, não consegue andar. Que muitas das vezes a gente não entende, o porquê que nasceu assim. Mas como aconteceu com esse cego aqui, que ele já nasceu cego, e os discípulos rogaram a Jesus perguntando: Senhor, quem pecou, este homem ou seus pais? Muitas enfermidades, que a gente tem, que acontecem com a gente, não é por conta de pecado, não é por conta de algum erro do passado, mas é a vontade de Deus, que é para que assim venha se cumprir a vontade de Jesus, que o nome de Jesus venha ser glorificado. Isso que aconteceu com a minha filha pode ter até acontecido com outra pessoa ou outra criança, mas da forma que eu passei com ela, foi uma forma milagrosa, porque eu não ocorri ao médico, eu corri ao médico espiritual. Óbvio que a primeira vez que eu vi ali, que eu me espantei, eu fui no médico, pra ver o que estava acontecendo, mas vocês vão entender, o que está acontecendo. Antes de eu começar a contar, eu peço pra vocês que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com aquela mãe que às vezes nasceu com um bebê que tem alguma dificuldade, algum problema, e ela confia em Jesus, ela sabe que Jesus vai curar. Compartilha com ela, porque quando Deus ele fala uma coisa, ele cumpre. Quando ele fala que ele já curou, então ele já fez. Geralmente as minhas gestações, elas sempre foi uma gestação boa. Eu sou magrinha assim. Vou colocar uma foto aqui depois pra vocês verem como que eu fiquei na gestação da Raíssa, que foi minha última filha. Porque eu sou bem magrinha, eu tenho 3 filhos, e a gestação do meu primeiro filho foi sossegada, não teve nenhum problema, nenhuma burocracia. Da minha segunda também foi uma gestação muito tranquila. Mas a da minha filha, desde o começo, a caçula, desde o começo o adversário estava furioso com a vida dela. E várias vezes ele tentou tirar minha vida, tentou tirar a vida dela. Foi uma gestação mais complicada. Eu desmaiei já algumas vezes, já tive começo de desmaio, já passava muito mal. Eu tinha uma alimentação boa ali, mas eu tava muito fragilizada, não sei o motivo. Eu enchi muito, eu fiquei muito inchada. Os meus pés, vou pôr uma foto aqui pra vocês verem, os meus pés ficou tão inchados que eu não conseguia nem andar. Eu não podia ir pra igreja. A sorte é que os meus filhos não estavam indo pra escola, porque eu tinha acabado de mudar de casa. E por esse motivo, eu não precisava estar levando pra escola, buscando, mas eu não conseguia fazer muita coisa. Eu limpava a casa de manhã cedo, quando já era depois que eu terminava de limpar a casa, eu tinha que ficar sentada com as pernas pra cima, porque eu sentia muita dor, não conseguia mais andar muito, eu sentia muita dor nas costas, muita dor na barriga. E foi aquela luta, a gestação dela foi essa luta. Eu não conseguia estar indo mais pra igreja. Eu só dentro de casa eu tinha que ficar, por conta, se eu andasse demais, eu sentia muita dor mesmo. E no último dia eu tava muito gorda, muito mesmo. Uma pessoa que pesa 60 quilos, eu tava aqui com 80 quilos. Eu ganhei muito peso, mas não era de comer, não era peso, assim, era inchaço mesmo, da cabeça aos pés, muito inchaço. E quando foi no dia 12 de maio, se não me engano, de 2023, a minha bebê nasceu. Ela nasceu perfeita, graças a Deus, ela nasceu perfeita, não teve trabalho nenhum, já nasceu mamando, foi uma coisa maravilhosa. Vou deixar um vidinho aqui bem pequenininho, rápido, pra vocês verem como ela era perfeita, não tinha nada no peitinho dela, nada nela, ela sempre foi perfeita. E eu fui pra casa, depois de amamentação, eu tava conseguindo amamentar no hospital, mas chegou um período eu não tava mais conseguindo amamentar a minha bebê, porque os meus seios começou a endurecer demais, a vir muito leite, empedrava, e eu tenho um bico muito difícil dela tá puxando pra mamar, e ela não conseguia mamar, e eu comecei já a entrar em começo de depressão, nesse período aqui, antes de acontecer essa enfermidade com a minha filha.
eu comecei, né, a entrar naquele começo de depressão. Mas o meu começo de depressão não foi aquele que a mãe rejeita o bebê. Eu só queria ficar com a minha bebê. Eu comecei a me sentir uma inútil, que eu não tava conseguindo amamentar. Os meus seios sangravam muito, ficou avermelhado, eu comecei a ter febre, comecei a passar mal. Eu passava a vida só dentro do meu quarto. Essa época meu esposo já tava, né, de férias. Graças a Deus por isso que ele me ajudou. Ele teve que ser meu braço, minhas pernas, tudo ali, porque auxiliar os meus filhos, levar pra escola, buscar, né, e ter aquele limpar a casa, fazer comida, ainda cuidar de mim, cuidar da neném, me ajudar a dar banho, porque... E depois, quando deu de 7 para 8 dias de vida da minha bebê, que a gente já tava nessa luta, né, apareceu na minha bebê uma manchinha vermelha no lado direito dela, uma manchinha vermelha simples. Eu pensei o que não, talvez não é nada, aí tal. Mas o que acontece? Essa mancha, no primeiro dia, eu suspeitei, eu falei, não, na verdade foi no 7º dia de vida dela, eu falei, não é normal. Mostrei pro meu esposo, não, vamos esperar um pouco pra ver, né? Se não for nada sério, se a gente vê que é uma coisa mais séria, a gente leva no hospital, né? E o que aconteceu, como eu suspeitei, né? Eu falei, não, eu não vou esperar, eu vou levar no hospital. Tá, mas aí acabou que eu não conseguindo ir no primeiro dia, que apareceu só uma manchinha. Foi bem fraquinha, sabe, a manchinha, como se não fosse absolutamente nada. No segundo dia, a manchinha já ficou dessa forma. Foi dessa forma aqui, no segundo dia. Aí eu já me assustei, falei, não, isso não é normal. Falei pro meu esposo, ele deixa as crianças na escola e vamos lá no hospital levar a Raíssa pra gente ver o que tá acontecendo, porque isso não é normal. Cheguei no hospital, demorou um pouco, tava muito lento lá, mas aí o doutor me chamou, examinou. Quando ele olhou, ele se espantou. Ele se espantou. Ele falou, mãe, a sua casa tem inseto? Falei, não, a minha casa não tem inseto. A minha casa, ela tá toda higienizada, eu sempre tô tendo muito cuidado, eu ainda coloco um mosqueteirinho, né, porque... E expliquei pra ele, né, a situação da minha casa. Aí ele falou assim, então, mãe... Ele não falou exatamente o nome da enfermidade, não, o que tava acontecendo exatamente ali. Mas ele falou assim, ó... Se é o que eu tô suspeitando, a sua bebê, ela... Mãe, isso dói muito. Mãe, a sua bebê deve estar sofrendo. Isso dói muito. Aí ele colocou a mão pra ver se a região tava quente, né, do peitinho dela tava quente, não tava quente, nem nada, né. E ele passou os medicamentos, foi pra me dar os medicamentos por 7 dias. Foi apenas 7 dias que ele disse pra me dar os medicamentos, né. E eu fui pra casa, voltei pra casa, comecei a dar os medicamentos, né. Ele falou que minha filha podia estar sofrendo, falou que ela ia ter febre, falou que ela ia viver chorando, ia estar resmungando sempre, né. Ele me falou tudo isso, me já deixou preparada pra tudo isso, mas a questão é que no segundo dia, nos terceiros, quarto dia, foi ficando assim, né. Ficou dessa forma aqui que tá aqui na foto, que vocês podem ver, né. Foi aumentando, conforme fui passando a pomadinha, dando os remédios pra ela, foi parecendo que foi saindo mastite, mas nisso que foi saindo mastite, foi ficando um abscesso. Eu não fiz vídeo, né, nesse período, por quê? Porque eu já tava naquele processo de começo de depressão. Eu quero também alertar os irmãos que muitas coisas acontecem na nossa vida que é pra aumentar a nossa fé. Muitas vezes a gente tá com a nossa fé fragilizada e tem que às vezes acontecer alguma coisa pra que a nossa fé venha a ser aumentada. E depois, né, que eu fui dando os remédios, e foi aumentando, irmãos, foi ficando assim de novo. E o médico falou pra me dar 7 dias, né, de medicamento. Mas eu fui vendo que não tava adiantando, então fui dando mais. Passou 7 dias, 8 dias, 9 dias, no 10º dia, irmãos, eu pesquisei foto na internet pra mim ver se já aconteceu isso com algum bebê. Eu não tinha encontrado. Não tinha encontrado dessa forma que ficou na minha filha. Eu não encontrava. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Nesse período, né, as irmãs iam na minha casa, do meu ministério, oravam, né? Uma delas falou que o adversário estava tentando tirar a vida da minha filha, né? Ele queria matar minha filha, queria colocar espírito de depressão em mim, né? E Deus estava jogando por terra, né, o espírito da morte. Ela sentia muito arrepios na minha casa, né? E falava que Deus estava repreendendo o espírito da morte. Eu acreditei. Eu tive fé ali de acreditar, né? Na última vez que minha mãe foi lá em casa, né, a missionária, tem um testemunho dela aqui. Se vocês não assistiram, vão assistir. É muito forte o testemunho dela. Fala muito. E se você não viu o testemunho dela, vou deixar aqui na descrição, aqui, no testemunho da missionária, é a minha mãe. E Deus usou ela para falar comigo e falou assim, olha, da mesma forma que isso veio nela, Deus manda dizer que vai sair. E amém, eu acreditei, né, eu criei. Irmãos, nesse período todo, eu sempre estava escutando os louvores da harpa cristã. Eu amo os louvores da harpa cristã. E eu vivia escutando, né, todos os dias, colocava de manhã, né, era a minha rotina. Eu ficava com a minha bebê, né, no meu quarto presa, com a luz toda apagada. Mas eu estava sempre escutando os louvores da harpa cristã. E Deus me tocava muito para escutar os louvores de sangue, sabe? Eu escutava muito o 491, né, que fala: há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim,
no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Acho que todo mundo conhece o louvor, né, da harpa. É um louvor conhecido por todas as igrejas conhecem o louvor. Depois que minha mãe foi em casa, que ela orou e tal, né, chegou no dia seguinte, antes de drenar, né? Antes de fazer a drenagem, chegou no dia seguinte, eu não sei o que tá acontecendo também, porque durante esse tempo, meu filho mais velho, na época eu tava com 7 anos, né? Hoje, ele tava muito agitado, eu não sei se é porque eu tava naquela agonia com a minha bebê, e ele sente, a criança sente, né? Ele tava muito agitado, né? E eu peguei e falei pra ele, deita aqui comigo, filho. Ele deitou na cama lá, né? Falei pra ele tentar cochilar um pouco, ele não tava nem dormindo direito, pra vocês não terem uma ideia. E ele deitou comigo lá, e sei louvar, né? E nisso que eu comecei a louvar, eu comecei a sentir, irmãos, eu tava arrepiada. Antes disso, eu sentia muito arrepio. Eu só sentia frio, gelo, que vinha dos pés à cabeça. E Deus me colocava, eu repeti, né, várias vezes esse louvor. Deus colocou pra mim repetir esse louvor, cantar junto. E Deus me tocou pra mim colocar a mão na cabecinha do meu filho e na cabecinha da minha bebê. E eu comecei a louvar esse louvor, né, 491, eu louvando. Irmãos, eu senti um fogo tão grande que começou a queimar dos meus pés à cabeça. Pra você não ter uma ideia, não tava tão frio em casa, tava calor. E eu tava de blusa e touca, meia, toda agasalhada, coberta por cima ainda. Eu tirei tudo, tirei as toucas, tirei a luva e comecei a sentir a presença de Deus no meu quarto ali. Senti que Deus estava repreendendo, né, o espírito da morte. Deus começou a me tomar ali, né, em línguas estranhas, né, e falando comigo, em profecia. Eu mesma falando comigo mesma, na verdade nem sou eu, porque eu não sou nada, só posso assim, eu sou um verme. Mas Deus, ele ama a gente com... É muito lindo o amor de Deus para nossa vida. E quando a gente está vivendo segundo a vontade dele, segundo a Bíblia nos manda, Deus, ele nos honra, irmãos, ele nos honra. Ele não deixa a gente desamparado de maneira nenhuma. Mesmo que esteja doendo, a gente não entende, porque Jesus mesmo fala, no mundo eu tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Jesus fala pra gente isso, né? E eu comecei a sentir a presença de Deus. Deus comecei a levantar, comecei a tirar aquelas cobertas. Falei assim, eu não aceito esse espírito de depressão na minha vida, né? Não aceito essa enfermidade na vida da minha filha. Eu repreendo no nome de Jesus essa enfermidade. E depois que eu orei ali, né, me levantei espiritualmente. Deus me tomou em casa, né? Usou pra falar com meu esposo estava lavando a louça nesse momento, né? E Deus mandou falar com ele. Irmãos, eu também costumo dizer que Deus usou muito meu esposo também nesse período, né? Ele tentava ao máximo me animar, tentava ao máximo me ajudar a se levantar, né? Porque eu tava acabada, né? Minha fé tava fraca, por conta da depressão, por conta da enfermidade da minha filha, né? E meu esposo, ele escutava muito um louvor, né? Ele repetia, tipo, toda hora esse louvor. E é um louvor que fala assim, né? Mas o homem não entende a vontade de Deus. E esse louvor, tipo, ele fixou na minha cabeça. Porque quando a gente tá passando por um processo, irmãos, a gente é falho, a gente é humano. A gente vai perguntar pra Deus, Senhor, por quê? Por que tá acontecendo isso? Por que veio isso? Por que essa enfermidade? A gente pergunta porque a gente é falho, a gente é humano, né? E esse louvor batia muito comigo, né? E ele aumentou a minha fé. Ele falou que a partir de hoje, essa enfermidade ia secar aqui. E Deus me prometeu, irmãos, que conforme ia sair aquela enfermidade, não ia durar um mês. Aquela enfermidade, ela não ia durar um mês. E o que aconteceu? Chegou no dia seguinte, depois que Deus tinha me usado ali, né, falado comigo mesmo, falado com meu esposo, né, Deus renovou minhas forças, né, porque Deus, ele precisa, às vezes Deus falou comigo que ele precisava que eu me colocasse de pé, porque a minha fé estava fraca. Deus me falava comigo que eu precisava me levantar espiritualmente, eu precisava acreditar, né, não ficar jogada na cama, não ficar desesperada, mas crer que Jesus já tinha falado que ele ia cumprir, porque com Deus ele fala, ele não é homem para que se esqueça, ele não se esquece, irmão, ele não mente, ele é poderoso para cumprir, né? E o que acontece? Chegou no dia seguinte, eu dei banho na minha bebê de manhã cedo, né, arrumei ela bonitinha, né, depois que eu dei banho nela, eu amamentei ela, né, meu esposo tinha saído pra fazer um biquinho, né, um biquinho que ele foi fazer, né, e nisso, né, que eu dei banho pra ela, eu vi que tinha aparecido 2 pontinhos, sabe, na parte assim do peitinho dela apareceu 2 pontinhos, como se fosse 2 saidinhas de pus, vamos dizer assim. Vou pôr uma foto pra vocês mais ou menos assim como ficou. E irmãos, aquilo foi
Foi uma coisa boa e uma coisa ruim porque eu não entendi. Eu entendi mais ou menos que podia drenar a qualquer momento, né? Porque tinha que estourar, irmão. Se tava cheio daquele pus. Não, era nem pus, era um leite, né? O povo chama leite de bruxa, né? Que é mastite que não vem no bebê, chama de leite de bruxa. Mas aquele virou um abscesso. Eu não entendi ainda, né, o que tava acontecendo, na minha filha ali. E só sei que eu falei pro meu esposo, liguei pro meu esposo, falei, ó, a gente já tomou banho, dei uma barra isso e começou a drenar, irmãos, pelas 2 bolinhas ali que nasceu ali, né, começou a drenar. Eu olhei pra mim, tava toda melecada, né, começou a sair aquele pus todo pra fora, aquele leite, né, não é pus porque não tem cheiro nenhum, né, então saía aquele leite todo pra fora, foi drenando sozinha, irmãos, drenando sozinha. Eu cheguei no hospital, eu não tirei mais foto depois daquilo, porque, irmãos, foi um momento muito complicado pra mim, né? Pra mim ficar tirando foto pra depois estar olhando, pra depois relembrar. Então, eu tirei poucas que foi pra deixar como uma prova de que Deus ama minha filha, né? Mas pra ela também, no futuro, que ela vai precisar ver o que ela passou. Fui pro hospital, né? Tava super lento lá, muito devagar. E só tinha a minha bebê de recém-nascida. Demorou pra atender, o atendimento tava muito lento e eu tava agoniada, porque tava cada vez mais saindo aquele pus. Irmãos, a roupinha dela ficou tão melecada, que eu não tive coragem de lavar. Eu piquei a tesoura dela quando chegou em casa, joguei no lixo, porque aquilo foi muito triste ver aquela situação. Crendo que eu não ia ficar internada com ela, porque já tava drenando, eu pensei comigo, não vou ficar internada. Mas o que acontece? Passei com a pediatra, irmãos, ela ficou pálida. Eu nunca vi uma pessoa ficar pálida como vi ela ficando. E a médica entrou em desespero, né? Porque não tava desse jeito que a foto tava aqui que eu mostrei pra vocês, mas tava mais melecado, porque tava bem, sabe? Drenou muito. Então ela, mãe, ela na hora que ela olhou, mãe, isso não é normal. Isso não é normal, vou precisar passar urgente com o cirurgião. O nosso cirurgião tava com acho que 4 ou 5 pessoas na minha frente. Ele atendeu o último paciente dele lá e veio me atender. Irmãos, eu nunca vi um cirurgião ficar pálido. Eu nunca vi, porque cirurgião acho que já viu de tudo. E ele ficou pálido, irmãos. E ele falou pra mim assim, mãe, como é que é possível acontecer uma coisa com o seu bebê? Ele falou assim, eu nunca vi isso no bebê. Aí eu falei assim, eu também não sei. Aí ele, vou ter que te passar urgentemente com a cirurgiã-chefe, porque eu não tô entendendo isso, eu não sei o que é isso. E não sei por que tá acontecendo isso com o seu bebê. Ele falou assim, vou pedir pra enfermeira fazer uma limpeza aqui. Aí eu falei, não, então espera passar com a cirurgiã, então daí a gente já faz tudo, né? Ele falou assim, provavelmente você vai ter que ficar internada. E ele falou assim, e no mínimo, 1 semana. Eu falei, meu Deus, 1 semana internada. Irmãos, isso praticamente é a gota d'água. Você falar que você vai ficar internada ainda 1 semana com o seu bebê. Você tava na resguarda ainda, não tava na resguarda, né? Tipo, a gente fica feliz quando sai do hospital. E falar ainda que eu vou ter que ficar 1 semana. Foi muito complicado. Mas aí ele falou, aguarda aqui, né? Na sala aqui, que eu vou ligar pra cirurgiã. Ela tá em cirurgia nesse momento, mas assim que ela sair, ela vai te atender. Ela vai te chamar. Eu falei, ok. E me deixaram lá, né? Daqui a pouco ele me chama, né? Falou assim, vem cá que eu vou fazer seus procedimentos, seus papéis, vou fazer a papelada da interna dela. Aí eu falei, meu Deus, internar, Senhor. Por que, Senhor? Você não falou que estava no final? Por que eu vou ter que internar? A gente tem que parar com esse porquê. Eu tenho que aprender de parar com esse porquê. Porque não é certo a gente questionar a vontade de Deus. Às vezes Deus faz aquilo que é pra não só aumentar nossa fé, mas até pra pressionar os médicos, né? Porque ele é o médico dos médicos. E eu aguardei ali, falei, tá bom, né? Eu liguei pro meu esposo. Então eu liguei pro meu esposo, né? E falei pra ele, a gente vai ter que ficar internado. Irmãos, aquilo foi meio que um teste pra fé dele. Porque ele falou, o quê? Aí ele falou pra mim algo assim, Deus não tinha usado você pra falar que a enfermidade dela já tava secando, já tava melhorando? Por que você vai ficar internada? Na hora que ele falou aquilo, me abateu um pouco, entristeceu um pouco. Eu só falei, é a vontade de Deus. Eu não vou contra a vontade de Deus. Porque se não fosse pra ela ficar internada, Deus não ia permitir. Pronto, eu desliguei o telefone ali, aguardei, né, me chamar pra ir pra sala, fui pra sala, né, e quando eu fui pra sala, a cirurgiã me chamou, ela apareceu lá depois de uns minutinhos, né, ela apareceu lá, ela me chamou, cirurgiã-chefe. Irmãos, ela me tranquilizou, mas eu já tava tranquila, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito desesperada. Eu tenho ansiedade, crise de ansiedade. Então, quando se trata dos meus filhos, da minha casa, do meu esposo, da minha família, eu sou bem desesperada, tipo, não sou calma, eu entro em depressão, eu desmaio. Sou bem desesperada. E o que acontece, né? Quando ela me chamou, né? Ela falou assim, mãe,
eu sei o que tá acontecendo com sua bebê. Ela examinou, o bebê olhou, né? Enquanto isso, a enfermeira tava limpando ela, colocou um curativozinho, né? Pra conta da drenagem, né? Ela, mãe, eu sei o que tá acontecendo com seu bebê, eu já vi essa enfermidade, né? Falou o nome e falou assim, mãe, sua filha, ela começou com mastite. Eu mostrei as fotos pra ela de como começou. E ela falou assim, mãe, sua filha começou com mastite, né? Que é comum às vezes em meninas, mas ela disse que não é muito comum, né? E ela disse que mais a partir do tempo que foi aumentando, esse mastite foi virando um abscesso, né? Tomar um soro na veia, ela não tá sentindo dor. E ela disse que provavelmente vai ficar uma semana, porque ela disse que demora pra secar. Mas, irmãos, eu fiquei apenas 2 dias no hospital. Então, irmãos, eu esqueci de falar sobre essa foto aqui. Essa foto aqui foi antes dela ir pra sala de internagem, né? No momento que eu tava falando com a cirurgiã, né? Ela já tinha drenado ali, já tinha saído todo aquele leite. Foi ficando dessa forma aqui. No segundo dia já ficou dessa forma, já foi secando. Quando foi no primeiro dia, quer dizer, no segundo dia já foi ficando assim seco. E daí o cirurgião já me deu alta. Pra vocês terem uma ideia, por que eu falo que foi milagre? Irmãos, os médicos não precisou cortar. A cirurgiã falou pra mim assim, mãe, se a senhora tivesse vindo com a bebê sem drenar, a gente ia ter que internar ela, ia ter que cortar pra poder fazer a drenagem todinha. Imagina, o desespero. Eu sou uma pessoa desesperada. Tem que ver. Quando as médicas foram internar minha bebê, eles precisavam procurar o acesso, né? A minha bebê, irmãos, ela nasceu com as mãozinhas aqui escuras, sabe? Aqui atrás, assim, nas mãozinhas, na parte dos pezinhos e nas costas, né? Indo até pro bumbum. Bem escuro, uma mancha, tipo, como se fosse uma mancha preta. Eu não vou dizer nem roxa, porque tava bem escura a mancha. Eu até pensei que ela ia ser morena que nem eu. Mas não era isso. Ela puxou o pai. A questão é que essa mancha é de nascença, o médico disse que é uma coisa normal, que é uma coisa que acontece. Mãe! Oi! E eu falei comigo, mas Senhor, vai ter que furar a mãozinha dela pra procurar acesso. E se não achar a veia? Porque as mãozinhas delas não tinha. Gente, irmãos, não dava pra ver as veias da mão dela. E eu fiquei desesperada. Falei, Senhor, se o Senhor tá comigo nesse processo, permita que ela não sinta dor e que ela não chore. Eu falei, Senhor, isso vai me tranquilizar. E o que aconteceu? Aí eu falei assim, permita que elas achem a veia o mais rápido possível, né? Pra que ela não sinta dor. Não fica furando muito ela pra poder encontrar a veia. Irmãos, Deus estava comigo naquele momento. Na verdade, ele estava desde o começo comigo. E o que aconteceu? Do jeito que eu pedi, aconteceu. Irmãos, a primeira furada que ela deu, elas encontrou a veia. E pra minha alegria, na hora que ela furou, né, a veinha dela pra pôr o acesso, ela não chorou. A Raíssa, ela deu risada. Irmãos, ela sorriu o tempo todo. Pra vocês terem uma ideia. A minha filha foi um sinal, me ensinou a ter fé. Porque o tempo todo que ela tava com essa enfermidade, desde o começo, né, irmãos, ela não sentia febre, como o médico disse que ia sentir. Ela não chorava, como o médico falou que ia chorar. Ela não sentia dor. Se sentia dor, ela aguentava calada. Ela aumentava a cara, então eu peguei pra mim, então eu tô sentindo dor porque não conseguia amamentar, né? Porque eu tive 3 filhos, irmãos. Eu não sofri com esses 2 meus filhos pra amamentação, como foi na fase dela, entendeu? E eu falei, se ela consegue aguentar tudo isso, sabe, sem chorar, sem se estressar, sorrindo, então por que eu tô aqui, fraca, fragilizada? Ela me ensinou muito isso, tipo, a ter fé, acreditar em Deus. Oi, vida. E na hora que eu vi ela sorrindo ali, aquilo foi muito bom pra mim, porque então eu fiquei mais tranquila, né, quando eu vi ela sorrindo ali. Irmãos, encheu de enfermeira, né? Porque elas falam que aqui dói mais, né, do que a gente tirar sangue aqui, na parte dessa veia aqui do antebraço, né? E elas falam assim, nossa, ela sorriu, as enfermeiras começaram a bater palma, ai, que menina forte. Fiquei impressionada. Então, e pra finalizar, eu fiquei internada com ela, né? Eu fiquei, irmão, só 2 dias no hospital, graças a Deus. Eu já tava desesperada, eu queria vir pra casa, eu queria ver meus filhos, né? Eu voltei pra casa depois de 2 dias. Os médicos não colocou a mão nela pra nada. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, não precisou drenar, não precisou cortar, não precisou ficar fazendo compressa com água, porque foi saindo naturalmente, na verdade nem naturalmente, foi Deus, foi Jesus, com as mãos fortes dele ali, que estava colocando a mão, entrando, sabe, naquela causa minha ali, naquele momento, né, dando aquele livramento pra minha filha. Irmãos, é nesses momentos que a gente sabe se a gente tem amigos ou se a gente tem inimigos. Muitas pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, que loucura, eu nunca vi acontecer isso. Por que do motivo da minha depressão? Foi muita parte também foi isso, né? As pessoas começavam a falar pra mim assim, nossa, a sua filha vai morrer, a sua filha pode morrer, e isso não é normal, eu nunca vi acontecer isso com um bebê, essa ferida. Irmãos, era muita, sabe, palavra negativa vinha pra cima de mim, muitas pessoas, sabe, que não entendem a vontade de Deus, muito questionamento, sabe? Tem que parar de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito.
Não é do nosso jeito. Se veio daquele jeito, se aconteceu aquilo, é a vontade de Deus. E eu aprendi muito com isso. Por quê? Porque quando a gente não questiona, Deus ele age, ele trabalha, ele joga por terra, ele repreende aquele mal. Se aquilo for algo maligno, Jesus ele tira, ele repreende. Então o maligno não tem vez. Mas se aquilo foi algo que Deus colocou ainda para dar uma lição, ele ainda vai testar a sua fé. Até a fé do meu esposo, no momento que eu falei que fui internada ali, foi testada. Ele deu uma questionada, mas depois ele veio me pedir desculpa, me pediu perdão, né? Abraçou meu bebê, me abraçou, né? E a fé dele também foi aumentada, né? Depois desse processo, né? Porque a gente às vezes não entende a vontade de Deus, como o próprio louvor que ele ouvia, né? A gente não entende a vontade do Senhor Jesus, né? E eu agradeço muito a Deus hoje. Hoje minha filha tem 1 ano e 4 meses e graças a Deus, irmãos, ficou 2 furinhos aqui, ó. Vou pôr uma foto aqui, um videozinho dela assim com 9 meses. Ela perfeita, não tem mais nada, nenhuma marca Jesus deixou. Ficou 2 pontinhos assim, furidinhos, sabe, na onde foi a drenagem dela naturalmente. Mas hoje, se você olhar, não tem essa marca. O processo dela foi rápido, não foi um processo demorado. Isso aumenta a nossa fé, nos ensina a amar Jesus. Eu amo viver nessa doutrina, na santidade com Deus, seguir a vontade de Deus, andar segundo o desejo de Deus, né? Porque Deus ele quer o melhor para nós, ele cuida de cada detalhe, ele vai estar sempre cuidando. Eu peço a você compartilhe esse vídeo, né, com aquela mãe que às vezes nasceu com um filho com algum tipo de problema e você não entende, né? E ela não entende o porquê daquilo. Esse vídeo pode aumentar a fé, né, dessa mãe. Pode ajudar ela no momento que ela mais precisa. Porque às vezes a gente só precisa da nossa fé em prática. Porque o resto Jesus faz. Porque Jesus fala, né? Tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, sem dúvida, acreditando, recebereis. Se nós cremos em Jesus, a gente recebe. Amém? A paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Não foi só até aqui que Deus mandou falar. Essa palavra do cego, Deus me passou, foi para mim entender a vontade dele. Que algumas enfermidades vêm para nossa vida para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E o nome dele foi glorificado na minha vida. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo milagre que ele concedeu à minha vida, a vida da minha filha, por tudo que ele fez, né? Porque até aqui ele tem nos sustentado. Amém? A paz do Senhor Jesus. Ficam com Deus. Orem. Tenha fé, coloque a fé de vocês em prática, porque o que vocês precisam aí no lar de vocês, Jesus ele pode entrar na sua causa, independentemente que seja possível. A Bíblia fala que aquilo que é impossível para o homem é possível para Jesus. Se é possível para Jesus, irmãos, coloque na mão dele, que ele vai fazer. Jesus te ama, ama cada um de vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.